Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre ligações químicas. E por que elas são importantes? Bom, para os átomos terem a estabilidade que eles têm, eles precisam fazer ligações. Existe uma regra chamada regra do octeto, que todos devem conhecer, que diz que os átomos, para terem uma estabilidade, eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Primeiro, a ligação iônica. A ligação iônica é feita por metais e ametais, onde os metais doam elétrons para os átomos ametais. Mas por que isso acontece? Vejamos, por exemplo, um caso típico e clássico de NaCl. Na tem um número atômico 11 e Cl 17. Assim, fazendo a distribuição de Linus Pauling, nós temos. Vejam que fazendo essa distribuição, nós vemos que na última camada, ou a camada de valência, o Na, o sódio, tem apenas um elétron. Já o cloro, o Cl, analisando a sua distribuição, nós vemos que na última camada ele tem 7 elétrons. Ou seja, ele está apto a receber elétrons, porque na sua última camada ele já tem 7 elétrons, ou seja, ele precisa de apenas um para completar os 8 elétrons e se tornar estável, obedecendo a regra do octeto. No caso do Na, ele só tem um elétron na sua última camada. Então, para ele se tornar estável, é muito mais fácil ele ceder esse elétron e ficar estável. Olhando aí a sua futura nova última camada, camada de valência, teria 8 elétrons. Assim, esse átomo de Na cedendo um elétron se transforma num cátion, fica positivamente carregado. E o Cl, o cloro, ao receber esse elétron, se transforma num ânion. E nós temos assim, e sempre na nomenclatura, o cátion vem antes do ânion, como vocês podem ver. Ligações covalentes. No caso das ligações covalentes, feita por ametais e ametais, famílias 4A, 5A, 6A, 7A mais hidrogênio, no caso o hidrogênio, por mais que ele esteja na tabela periódica localizado junto com a família 1A, ele tem propriedades diferentes que não se enquadram nessa família. Nas ligações covalentes, os átomos compartilham os elétrons, não mais cedendo-os. Isso acontece porque os diferentes átomos envolvidos nessa ligação, eles não têm poucos elétrons na sua última camada a ponto de cedê-los para o seu átomo ligante. O exemplo a seguir demonstrará melhor essa situação. Considerando, por exemplo, o átomo de carbono e de flúor, tendo o carbono 6 elétrons no total e o flúor 9, nós temos. Veja que para o flúor é necessário receber apenas um elétron para ele se tornar estável, segundo a regra do octeto. Mas para o carbono, que irá se ligar com ele, não é mais fácil ceder elétrons. Nesse caso, ele irá compartilhar esses elétrons. Façamos um diagrama que ilustra melhor essa situação. Nós temos o carbono com 4 elétrons livres na sua última camada, mais o flúor com 7 elétrons. Dessa forma, se o carbono compartilhar um elétron de cada flúor que está no seu arredor, ele ficará com não mais 4 elétrons, mas sim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele se tornará estável. E isso irá acontecer também com esses 4 flúor que estão nos seus arredores. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, essa compartilhação de elétrons tornará ambos os átomos estáveis, formando assim o CF4, que é mais comumente representado como ao invés de utilizar os pontos, utilizam-se esses traços para representar a ligação covalente.